Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à live Dicas Nishisan. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, agradecer também a participação do Fábio Toshio, que vai realizar mais essa apresentação. Então, agradecer a todos e informar que aqui as perguntas poderão ser feitas pelo chat e que, ao final, nós responderemos a todos. As que não forem possível responder, nós entraremos em contato diretamente e podemos. Então, agradeço a participação de todos aí, façam perguntas, aproveitem a oportunidade para esclarecer suas dúvidas. E agora fica com o Fábio Toshio, uma boa live para vocês. Obrigado. Um bom dia a todos. Meu nome é Fábio Toshio, sou engenheiro da área de engenharia preditiva, da área de ensaios da Niche, diagnósticos, mas trabalhei alguns anos na área de manutenção. E nosso objetivo aqui, junto a essas lives, nós estamos na segunda live do Nishisan, é exatamente compartilhar algumas ideias, troca de experiências, que nós tivemos junto com nossos clientes, nossos parceiros, ao longo do tempo. Inclusive, esse foi um tema, durante uma conversa, durante uma dúvida, que num atendimento que nós fizemos, criou-se essa dúvida e nós trouxemos aqui para falar de ensaios elétricos, tá? Enrolamentos de baixa versus de média e alta tensão. Então, essa discussão, essa conversa que nós teremos aqui é um pouco para passar as diferenças. Se eu tenho, durante uma manutenção, um motor de baixa tensão, as diferenças em relação aos ensaios que nós podemos executar. A primeira questão que eu vou falar um pouco da classificação de tensão, tá? Quando eu falo classificação de tensão nos motores e geradores, eu estou falando tensão de saída, tá? Fase do estator. Nós vamos falar da parte de estatores aqui, tá? E essa classificação, ele tem mais relevância em relação ao sistema de isolamento da máquina. Por isso, essa classificação. Tá? Então, falaremos aqui de enrolamentos de baixa tensão, tá? Então, 127, 220, 380 volts, tensões abaixo de 1 kV. Tá? E média tensão, quando falaremos de média tensão aqui, nós falaremos enrolamentos 2.3, 3.4, 4.16 até 6.9 kV. Tá? E alta tensão acima de 13.8 kV. Então, isso para alimentar a tensão de saída ou entrada, no caso de motores, o estator. Okay? Enrolamentos de baixa tensão. Então, tensão menor que 1 kV. E o que eu vou mostrar um pouco da característica do isolamento. Tá? Principal característica, fio redondo, o fio flexível, tá? Então, o que acontece? A bobina ela é flexível, A gente vai montando condutor por condutor dentro das ranhuras, tá? A composição desse isolamento, desse tipo de enrolamento, ele é fio redondo, onde você tem o isolamento, que é o próprio esmalte, a resina, que ela vai ser impregnada, o motor após montagem é impregnado, Global VPI, normalmente por Global VPI, e Nomex, principalmente o quê? Isolação para massa, isolação principal dos canais Nomex, tá? Isso os principais isolantes, claro, tem a parte de amarração, cunhas, por exemplo, de fixação das bobinas, mas o principal objetivo aqui é mostrar um pouco do que? A isolação entre espiras é o próprio esmalte, a isolação principal somente o Nomex e a resina, que é a impregnação completa por resina do estator. Tá? Então, enrolamentos menores que 1 kV. Enrolamentos de média tensão, nós falamos 2.3 até 6.9 kV. A bobina moldada, tá?
é fio retangular. Então, aqui a bobina ela é rígida, né? Nós temos que montar canal aberto e montamos a bobina, né, por completo. Então, os enrolamentos de média tensão, o isolamento do condutor, normalmente a isolação da espira é o próprio condutor. Nesse caso, por exemplo, nós temos uma bobina multi-espiras, né, onde você tem um condutor por espira, né, e em torno de 10 espiras que compõem essa bobina. Tá? Então, a isolação entre espiras, nesse caso, é o poliglass, que nós chamamos, que é a isolação de esmalte mais a fibra de vidro. Aqui a isolação principal, né, composta de mica, né, fibra de vidro para, né, a proteção mecânica e a resina. Normalmente, nessa classificação de tensão, é feito o Global VPI, né, onde é montadas bobinas dentro do canal, né, somente com mica, né, somente com a fita isolante, as fitas isolantes, e depois colocada num tanque de vácuo. Tá? Uma observação aqui no caso é que, normalmente, bobinados acima de 6 kV, né, mesmo sendo média tensão, a gente tem que inserir, né, a pintura ou a fita semicondutiva dentro da ranhura, e em alguns casos, conforme projeto, normalmente você tem que fazer a luva supressora de corona já para enrolamentos acima de 6 kV. Tá? Que a gente vai falar aqui na próxima etapa, que são enrolamentos de alta tensão, tá? Acima de 13,8 kV, mas eu vou colocar essa observação no caso de enrolamentos acima de 6 kV, no caso, né, que a gente está falando aqui nessa classificação. Tá? Nesse caso, o que nós temos de diferente em relação aos equipamentos de média tensão é a luva supressora de corona. Tá? Então, nós temos da mesma forma fio retangular, bobina moldada ou barra, né, no caso. Sistema pode ser o Resin Rich, né, o Global VPI, o VPI ou Single VPI, e a luva supressora de corona que é colocada, né, na saída de ranhura, ou seja, resina semicondutiva ou fita semicondutiva e a luva, né, composta de carbeto de silício. Tá? E aqui um pouco do desenho, né, de como que é feita a bobina. Ok? Composição desse enrolamento aqui nós temos um corte transversal, né? Aqui no caso o desenho e aqui a bobina real. Então aqui nós temos os condutores, certo? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 condutores por espira. Nós temos 3 espiras, 1, 2, 3. E a isolação entre espiras, nesse caso, você tem adição de mica. Tá? Então, é uma pequena camada de mica para fazer a isolação entre espiras. Tá? Então, no caso aqui, pode ser a isolação do próprio condutor, muitas vezes você não tem essa camada de mica. E a isolação principal. Né? A isolação principal em torno, vai depender do nível de tensão, né? Mas é utilizado normalmente 3 kV por milímetro, pelo menos, essa exigência de rigidez elétrica. Então, no equipamento 13.8 gira, né, em torno de 3, né, a 4 milímetros a parede isolante. Ok? Então, aqui é só para a gente entender um pouco essa classificação, né, do sistema isolante do estator, para depois também a gente poder, né, discutir sobre a questão dos ensaios que são realizados. Então, aqui somente um exemplo, no caso, aqui uma barra, né, fabricada no processo de Resin Rich, onde a fita é pré-impregnada, a fita já possui a resina e ela é prensada, né, no ciclo de cura para compor a isolação principal. Parte reta com a resina semicondutiva e a parte de saída de ranhura com a luva supressora de corona, com a resina semicondutiva à base de carbeto de silício. Nos enrolamentos também há, né, projetos, há fabricantes que fazem no sistema Global VPI ou no sistema Single VPI também.
aqui a luva supressora de corona, né? Então, você tem a barra, né? A parte reta, luva supressora de corona e uma fita externa de acabamento. Então, aqui somente uma foto mesmo para exemplificar como é que é composto um enrolamento de alta tensão. Aqui eu fiz uma planilha, né, diferenciando a aplicação dos ensaios, tá? No caso aqui, ensaios normalizados, né, então coloquei as normas, e os principais ensaios, talvez os ensaios mais consolidados, já normalizados, ou seja, que já foram estudados. Cabe salientar, nesse caso, que há, claro, ensaios adicionais que podem ser feitos, né? Cada fabricante, inclusive, tem suas tecnologias de diagnóstico, de análise de resultados, né? Mas não cabe a mim aqui querer discutir se essa tecnologia é melhor, esse ensaio é melhor, né? Nós podemos utilizar hoje, falando muito de inteligência artificial, machine learning, né? Big Data, essas tecnologias novas que estão sendo empregadas no mercado, tá ok? E também, claro, mesmo alguns ensaios normalizados que podem não estar aqui nessa lista, tá? Mas que nós procuramos colocar o que vou falar assim, que é o mais usual dentro do mercado, tá ok? E aí, o que a gente pode ter aplicado para cada nível de tensão, tá? O ensaio, né, que todo mundo conhece, mais básico, principalmente, né, para avaliação de contaminação umidade, né, o primeiro ensaio a ser feito, resistência de isolamento, a norma é aí 3E46 regida, e nós podemos utilizar tanto para baixa, média e alta tensão. Índice de polarização, da mesma forma. Resistência ômica, então resistência ômica do enrolamento, tá? Também aplicado para tanto baixa, média e alta tensão. HiPod, AC e DC, tá? Também pode ser utilizado para os 3 níveis de tensão, né? Desde baixa, média e alta. Step voltage DC, da mesma forma. O surge teste também, tá ok? E aqui que a gente começa a separar os ensaios mais específicos para média e alta tensão. Descargas parciais offline, tá? Aqui no caso, eu vou colocar um adendo em relação aos equipamentos acima de 6 kV, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre a questão de equipamentos com nível de tensão um pouco mais baixo, que também podemos fazer, mas quando eu falar individualmente eu vou comentar, tá? Mas usualmente, acima de 6 kV, também é feito ensaio de descargas parciais. Tangente delta, da mesma forma, tá? Acima de 6 kV. Capacitância, medição de capacitância também. E ensaio de corona em câmara escura, tá? Então, esses 4 ensaios últimos que eu comentei aqui, os 4 podem ser feitos em enrolamentos, né, que a gente classificou de média, então acima de 6 kV, mas eu vou explicar individualmente isso ao longo da apresentação. Tá? Resistência de isolamento, né, a norma que nós utilizamos, I3E43, 2013, aplicação para equipamentos de baixa, média e alta. Objetivo do ensaio: contaminação, verificar a condição da superficial do enrolamento, umidade, presença de água e defeitos graves. Ou seja, se tem uma suspeita de um curto-circuito, alguma coisa nesse sentido, a gente vai conseguir detectar no ensaio de resistência de isolamento. A planilha da I3 é conforme nível de tensão, então as tensões para o ensaio de resistência de isolamento conforme norma. Então, o equipamento, por exemplo, 440 volts, vou utilizar 500 volts. O equipamento, né, de 6.6 kV, né, utilizamos de 2.500 a 5.000 volts. Tá? Então, esses são os níveis de tensão recomendados conforme norma. E aqui os critérios de aceitação. Né? Então, por exemplo, laicizador, principalmente, que a gente está falando. Tá? Equipamentos fabricados depois de 1970, né, classe F, né, resistência de isolamento mínima 100 megohm, tá? KV mais 1, né, a gente falava bastante desse critério de aceitação, né, de
tensão fase, né? Tensão em KV mais 1, mas só para equipamentos, antes de 1970 e field winds, né? Enrolamento de campo, né? Então, para rotor, por exemplo, aí você pode usar, tá ok? Então, fica muito atento quanto a esse critério de aceitação. E acima de 5 para equipamentos de baixa tensão, menos de 1 kV, fio redondo. Índice de polarização. Índice de polarização também é utilizado, né, para os 3 níveis de tensão. E o objetivo, contaminação, umidade e defeitos graves. Da mesma forma, em site de resistência de isolamento. Critério de aceitação acima de 2. Né? E hoje a gente tem o anexo da norma que orienta a fazer um ensaio gráfico, né, para a gente ver o comportamento da linha. Nesse caso, bom nível de índice de polarização, nesse indicativo de umidade e sujeira. Resistência ômica. Resistência ômica, regida pela norma I3E 118, também aplicado para os 3 níveis de tensão. O objetivo principal do ensaio de resistência ômica, verificar contato, solda, conexões no enrolamento do estator. É possível ver curto entre espiras desde que seja um dano mais grave, tá? Normalmente um curto entre espiras pequeno, ele não vai gerar variação no ensaio de resistência ômica. A gente vai falar do surge teste, e esse sim, o objetivo é avaliar o isolamento entre espiras. Tá? O que é importante a gente verificar aqui é o desbalanço, desvio médio, que a gente chama, entre fases. Tá? Então, desvio médio para recomendação da norma menor que 1%, né, para bobina moldada, 2% para enrolamentos de fio redondo, de baixa tensão, com 2 camadas, e de 1 camada, né, enrolamentos concêntricos, menor que 3%, que é o critério de aceitação para esses enrolamentos. Okay? HiPod AC e DC, regidos pela norma I3E 4 e 95. Aplicação também baixa, média e alta tensão. Objetivo, detectar defeitos graves. Nesse caso aqui, a gente pode fazer e deve fazer durante a manutenção, talvez é umas perguntas. Não, minha opinião não. Eu não faria HiPod porque são ensaios destrutivos, ensaios que você pode danificar enrolamentos bons devido a uma questão superficial, por exemplo, como sujeira, umidade. Você pode danificar um enrolamento bom, além de gerar envelhecimento. Logo que você aplica tensões maiores do que tensão nominal, ok? Esse caso do HiPod seria casos específicos. Eu tenho uma suspeita, houve desarme, eu sei que há, né, um dano, curto-circuito, por exemplo, no enrolamento, e eu tenho que identificar o ponto, né? Aí é aplicável. Ou nós separamos a bobina defeituosa e eu tenho que testar o restante do enrolamento. Nesses casos é feito o HiPod com tensão controlada, né? Uma tensão que normalmente trabalha de 125% a 150% de tensão fase-fase, para ensaios DC de 125 a 105 vezes 1,7, que é o fator de multiplicação para a corrente contínua. Tá? Isso nós estamos falando dos ensaios para manutenção, ensaios do dia a dia. Tá? Todos esses ensaios, essas discussões, a gente está falando de ensaios de manutenção, diagnósticos e equipamentos usados. Tá? Até para separar um pouco essa questão de repente, a gente falar ensaios de aceitação com bobinatos novos, que os níveis de tensão são diferentes, né? E os critérios de aceitação também, em alguns casos. Step voltage DC também regido pela I3E 95. Tá? Nesse caso, a gente trabalha com a diferença do HiPod, com tensão controlada, tensões mais baixas. Normalmente trabalhamos com tensão nominal do enrolamento. E o objetivo é ver contaminação, defeitos graves e o acompanhamento principalmente de corrente de fuga. Tá? Esse comportamento aqui que a gente vai fazer a avaliação da condição do isolamento, a condição superficial,
ok? Ou algum defeito grave. Surge-teste é regido pela I3E522, esse sim, extremamente importante para a detecção de defeitos entre espiras, tá? Podemos fazer desde equipamentos de baixa, média e alta tensão, principalmente alta tensão, aí nós temos algumas limitações quanto à questão de tensão, né? Normalmente trabalhamos com tensões mais altas, né? Mas muito, muito importante para equipamentos de baixa tensão, né? Principalmente os equipamentos alimentados por inversor de frequência, né? Onde você tem surtos de tensão que danificam a espira. Logo que lá no começo nós vimos o quê? A isolação entre espira de equipamentos de baixa tensão, ele é somente o esmalte, né? O esmalte é a resina aglutinante que é utilizado. Tá? O surge-teste, como que ele é feito? É aplicado um pulso, né, de corrente no enrolamento e observado, né, o amortecimento. Tá? Então, é um ensaio comparativo. Aqui nós temos duas ondas, né? Então, é uma onda da fase A e fase B, por exemplo, e ela tem que ser exatamente igual. Se for diferente, A pode ser um indicativo de curto entre espiras. Esses são os níveis de tensão recomendados pelas normas, tá? Tanto a I3E522 e esse 60034, e aqui para equipamentos, tá, de baixa tensão. Tá? É importante nessa questão, aqui você tem os critérios são diferentes conforme o aparelho que você estiver usando, né? A gente chama de front rise, é a frente de onda, né? Então depende do tempo, do pulso que você está gerando esse tempo, né? Você tem um determinado nível de tensão que você tem que aplicar para avaliação, tá? Isso é para equipamentos novos. Para equipamentos usados, a gente usa o fator de 75%, né? Para não estressar tanto o enrolamento. Descargas parciais offline. Tá? Descargas parciais, ele é regido pelas normas de 3E1434 e EC 6034-27-1. Tá? Essa é a norma para descargas parciais offline. Aplicação, de forma geral, média tensão acima de 6 kV e alta tensão. Tá? Então, aqui também cabe um adendo, uma observação em relação a ensaio de descargas parciais. Equipamentos de 4,16 kV, podemos fazer? Sim, pode ser feito. Em quais ocasiões? O que acontece? As descargas parciais ocorrem quando você tem, né, tensões acima de 3 kV, rompendo o dielétrico do ar, né, o coeficiente elétrico do ar, 3 kV por milímetro. Tá? Então, por isso que normalmente fazemos com enrolamentos acima de 6 kV, porque nós temos a questão de tensão fase terra. Né? Enrolamentos de 4 kV nós teremos, principalmente no caso de tensão fase-fase. Tá? Por isso que os níveis são baixos. Tá? Então, agora, quando fazer? Quando você tem criticidade, equipamentos muito importantes dentro da planta, você tem que avaliar, acompanhar com muito critério, então realmente vale a pena fazer o ensaio de descargas parciais para acompanhamento e fazer o acompanhamento de tendência. Tá? Para descargas parciais offline não há critério de aceitação normalizado para enrolamentos de máquinas elétricas, motores e geradores. Então, o principal é acompanhamento de tendência e análise do PRPD, né? Conforme padrão da descarga parcial, você vai conseguir enxergar, né, possíveis defeitos. O objetivo das descargas parciais é a avaliação de defeitos na parede principal do isolamento, né? Um ensaio mais específico, mais refinado, ele tem pouca influência, menor influência de umidade e sujeira, então ele realmente avalia, né, a condição do isolamento, a condição de envelhecimento. Tá? Outra observação em relação a descargas parciais, hoje surge testes mais modernos que estão medindo descargas parciais também durante a aplicação do teste. Né? Ele calcula a carga, né, gerada
e isso é aplicado principalmente para motores com inversores de frequência, tá? Então, onde há surtos de tensão, nesses surtos de alta tensão, né, onde ocorre rompimento elétrico de ar, acaba gerando descargas parciais. Então, alguns testes novos que eu tenho visto no mercado, eles também estão medindo, tá? Particularmente. Ok? Então, somente essa observação. O ensaio de tangente delta, perdas de elétricas do isolamento, o objetivo é avaliar, né, a energia dissipada na parede principal. Ele é regido pela norma I3E 286, também da mesma forma, motores acima de 6 kV e alta tensão, mas também, assim como descargas parciais, pode ser feito também com enrolamentos de acima de 4 kV ou até 3, acima de 3 kV também pode ser feito também, conforme a criticidade, conforme, né, a gestão da manutenção aí de cada planta, tá? A avaliação de defeitos na parede principal do isolamento, né, o tangente delta, um ensaio também chamado de descargas, medição indireta de descargas parciais, logo que ele mede a energia dissipada, e a maior energia dissipada no enrolamento quando você começa a ter descargas parciais, né? Por isso, né, que a gente faz a medição do tip-up, degraus de tensão, né, quando você degraus de 0,6, onde você tem descarga parcial, e 0,2, onde você não tem. Então, essa diferença, né, é uma medição de energia, né, da descarga gerada, né, no enrolamento. Tá? Porém, ele é um pouco menos sensível de descargas parciais, porque ele mede, né, uma média, né, da energia dissipada no enrolamento. Então, muito bom para avaliação ao longo do tempo, né, da questão do envelhecimento do enrolamento da máquina, do gerador ou motor. Tá? Ensaio de capacitância, regido pela norma IEC, tá? Também, da mesma forma, equipamentos de média e alta tensão. O principal objetivo no caso de capacitância, normalmente feito junto com o ensaio de tangente delta, é a presença de água, né, envelhecimento do isolamento. Não é um ensaio muito sensível, ele é mais sensível à presença de água, principalmente dentro da parede isolante, logo que o coeficiente de elétrico acaba se alterando muito, né, com a presença de água. Tá? Então, quando o isolamento com presença de água, né, os valores de capacitância tendem a subir bastante. Corona em câmara escura, tá? Mais um ensaio, a norma I3E 1799. Nesse caso, normalmente é feito para equipamentos acima de 6 kV, logo, equipamentos que têm a luva supressora de corona, tá? 4 kV abaixo, nesse caso, dificilmente você vai ter aplicação, é muito raro, né, você fazer, tá? E como que é feito o ensaio, né? A gente aplica a tensão fase terra, né, no enrolamento, né? Monta-se uma câmara escura, né, uma cobertura, né, para que fique totalmente escuro e a gente poder ver, né, os pontos luminosos na região de cabeça de bobina. O objetivo é ver os pontos de corona, as descargas parciais, principalmente saída de canhura, entre fases. Né? Esse é um ensaio visual, né? Nós podemos usar uma câmera também, a câmera de detecção, e aí pode ser feita durante o dia, né? Não é necessário montar a câmera escura, tá joia? Então, esses são alguns ensaios, né, e os níveis de tensão que estão aplicados. Ok? Né, então, a conclusão é que a definição e aplicação de cada ensaio elétrico, conforme o nível de tensão, é fundamental para um bom diagnóstico da condição do enrolamento do motor e gerador. Né? Então, essa questão é importante porque, realmente, não vou conseguir fazer um ensaio de descargas parciais, por exemplo, num motor de baixa tensão. Não faz muito sentido você fazer tangente delta no ensaio. Então, é importante essa especificação, até mesmo por uma questão
de custo, né? Quer dizer, alguns ensaios, né? Alguns diagnósticos requerem equipamentos especiais, requerem equipamentos, né, com alto valor agregado e acaba, né, gerando um custo adicional aí, né, e sem, né, uma função. Ok? Então, claro, é fundamental a escolha dos ensaios, mas eu falo muito mais importante do que a escolha de cada ensaio que você vai fazer é a análise desses resultados. Como você vai interpretar esses resultados é que vai determinar a eficácia dessa inspeção. Né? Então, a utilização desses dados, a compilação desses dados é que vai gerar realmente, né, a eficácia, a confiabilidade necessária, né, para a sua máquina. Né? E complementando mais ainda essa questão da análise é também a coleta. Né? Então, primeiro, definir o pacote de testes, fazer uma análise bem feita e também, claro, coletar corretamente os dados. Né? Os resultados dos ensaios têm que ter precisão. Né? Você tem influências, umidade ambiente, temperatura, todas essas influências, né? Fluido, descargas parciais em campo, principalmente, né? Um ambiente extremamente ruidoso. Então, por isso, quando for fazer essa análise de tendência, tem que estar muito claro, tem que ter todo esse expertise em relação à questão dos ruídos. Tá joia? Agradeço a atenção de todos né, nessa live né, de dicas Nissan. São dicas realmente, são lives que a gente está fazendo curtas para trocar ideia. Espero que vocês façam também sugestões, dúvidas que vocês tiverem, não só em relação a esse tema, em relação aos outros temas que a gente pode estar montando aqui outras lives para a gente conversar, para a gente trocar experiências e poder, né, complementar o conhecimento aqui, que com certeza todos saímos ganhando. Tá joia? Muito obrigado. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Só um minuto. Eu vou puxar aqui as perguntas. Que provavelmente, pessoal, a gente talvez não vai conseguir responder todas as perguntas, mas o Ivan aqui, nós estaremos anotando ou fazemos contato via WhatsApp, e-mail, né? Mas a gente não vai deixar tentar responder todo mundo aí, tá joia? Vamos lá. Vamos lá, primeiro, né? Os ensaios elétricos devem ser realizados diretamente nos motores e geradores. Realizar a coleta no painel, há diferença dependendo do nível de tensão. A questão não é nível de tensão, a questão é influência dos cabos. Né? Eu recomendo sempre fazer os ensaios na conexão do motor para evitar influências externas, principalmente quando você tem cabos de alimentação muito grandes. Principalmente para avaliação da condição de isolamento. Claro, saiu rápido, de rotina, às vezes você não tem tempo de ficar abrindo, né, uma grande quantidade de motores, então pode ser feito no painel e você utiliza a tendência ali. Né? Mas sempre que possível, eu recomendo fazer o ensaio diretamente no motor. Coincidentemente, nós estamos com uma equipe nesse momento, né, e o cliente fez exatamente essa pergunta. De coletar os dados, se a gente poderia, né, se haveria essa diferença. E principalmente esse é um motor, tá, de esteira, um motor que está na parte superior, e com cabo muito comprido. Né? Então a gente discutiu e conseguimos subir com os equipamentos até o local, até o motor, né, para fazer ele diretamente, para evitar, né, essas dúvidas aí em relação à parte de cabos, a parte externa. Vamos lá, mais uma pergunta. Para níveis de tensão diferentes, devemos realizar ensaios em periodicidade diferentes também?
Não, eu acho que não. Eu acho que vale, essa questão da periodicidade vale muito mais em relação à criticidade do equipamento e à necessidade, né, de avaliação dele. E, claro, principalmente disponibilidade de parada, equipamentos que não há disponibilidade. Né? Eu falo que para equipamentos, para máquinas elétricas, a gente recomenda pelo menos anualmente fazer uma inspeção, tá, com os ensaios básicos, e no mais tardar a cada 2 anos, né, fazer uma avaliação mais específica. Okay? Então, eu acho que não o nível de tensão, mas sim a questão da criticidade, né, do equipamento. Tá? A diferença entre o ensaio de teste de capacitância e PIA são ensaios que, talvez em metodologias diferentes. Capacitância você consegue fazer tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Tá? E PIA, o objetivo é avaliação da contaminação superficial, principalmente quando você faz em corrente contínua. Tá? Talvez a diferença entre nesse lado. A sensibilidade do ensaio de capacitância quando você vê muita parte interna. De repente, você ter água dentro do isolamento, você vai ter mais sensibilidade, né? A variação do ensaio de capacitância é maior. Tá? Mas, normalmente, a função é similar à metodologia de ensaio, só que é um pouco diferente. Né? Então, como os megômetros modernos, você consegue ver a medição de capacitância, a gente sempre acompanha a tendência de capacitância também, ou realizar em corrente alternada, ensaio de tangente delta, ou alguns instrumentos que trabalham com frequências maiores aí de ensaio. Ok? Vamos lá, mais um. De todos esses ensaios, o único, né, que não é recomendado para máquinas antigas e envelhecidas é o HiPot, exato. É o único ensaio, na verdade, nem máquina nova, tá? Máquina nova que eu digo, não precisa estar envelhecido o enrolamento. O HiPot é um ensaio arriscado, porque é um ensaio destrutivo, né? E ele é feito somente em condições, tá, especiais, tá? Em condições onde você tem alguma investigação especial, tá? Mas não é recomendado porque é um ensaio destrutivo e ele acaba envelhecendo o enrolamento, tá? Eu vou tentar recordar, mas existe até mesmo um estudo, né? Onde você fazer, né, tensões aplicadas subsequentes, você envelhece o enrolamento, tá? Acelera esse processo de envelhecimento, joia? Então, HiPod somente para casos específicos, onde há necessidade de alguma investigação especial. Agora, como avaliação, realmente não é recomendado fazer. Vamos lá. Deixa aqui. Bom dia, uma camada de mica suporta quantos volts? Bela pergunta. Se eu não me engano, a rigidez elétrica da mica, eu vou confirmar para você, pode ser que eu esteja falando besteira, mas é em torno de 40 kV, tá, por milímetro. A suportabilidade dela é bem alta. Mas deixa eu confirmar. Faz tempo que eu não estou trabalhando mais essa parte de projetos que trabalhava antigamente, mas se eu não me engano é 40, em torno de 40 kV. Ok? Essa pergunta é interessante também, mas tomar sempre muito cuidado, porque até determinados níveis de tensão, o que é mais perigoso não é em relação à quantidade de camadas, não é a espessura do isolamento, não é em relação a exigência dela não é em relação à rigidez elétrica, e sim à rigidez mecânica. Tá? Então, equipamentos, por exemplo, eu vou colocar 10 camadas de mica, né, para isolar uma bobina de, sei lá, 4,16 kV. Você fala, pô, mas vai aguentar tensões, né, 50, 100 kV. Sim, mas mecanicamente não. Mecanicamente, quando você tem vibração, por isso que, né, o Global VPI ajuda nesse sentido de ter um equipamento muito bem fixo, tá, joia? Mas eu vou confirmar essa informação, tá? Eu não tenho essa certeza.
né, a diferença, né, qual a diferença de ensaios de descargas parciais offline e online, qual o mais indicado? Ele tem as suas vantagens e desvantagens, tanto offline quanto online, né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui. O ensaio offline, você não tem os esforços mecânicos, temperatura e a condição real da máquina, né? Enquanto o ensaio online, sim, você consegue detectar, né, todo essas condições externas, né, no momento do ensaio, tá? Ensaio offline também ele é um pouco mais, você tem um pouco de dificuldade em relação a ruído externo também, tá? Que devido à fonte de tensão, alimentação, né, até a tomada que você está usando, rede de alimentação da linha, às vezes você tem dificuldade com essa questão, tá joia? Então, basicamente, você tem desvantagem online, você tem a questão, né, de instalação de sensores, nem sempre todas as máquinas possuem, né, mas com uma avaliação constante, tendência, com certeza online, você tem uma avaliação melhor, né, você tem, né, um indicativo melhor. Então, a gente sempre, se há sensores instalados, né, mesmo que não tenham um coletor, com certeza interessante fazer online. Joia, pessoal, vamos lá. Mais uma pergunta. O índice de absorção é feito ou não? Não. O IA, né, que é o recém-isolamento de 1 minuto dividido por 30 segundos não é mais aplicado, tá? A norma, devido à composição dos sistemas isolantes modernos, deixou, né, essa absorção é muito pequena, então não é utilizado mais, tá? Então, pode ser medido para acompanhamento de tendência, pode ser registrado, mas não como critério de aceitação, tá? Como a norma não coloca mais, tá, esses critérios de aceitação. Tá, joia? Então é isso. Pessoal, tem mais algumas perguntas? Tá joia? Mas a gente vai ter uma quantidade grande aqui de perguntas ainda. A gente vai, tá, tentar responder todo mundo via e-mail, via WhatsApp, tá joia? E manda por e-mail, manda, né, por WhatsApp, novas perguntas, não só isso, sobre isso, mas outros temas, né? Que é interessante a gente começar a compartilhar essas ideias, conseguir, né, gerar aí mais informações aí, tá ok? Então é isso, pessoal. A gente é o que nós tínhamos hoje para conversar, para discutir, né, para falar hoje, né? Agradeço a atenção de todos e vamos até a próxima aí, né? Para a gente, né, poder falar um pouco de máquinas elétricas, de manutenção, né? E poder, né, trocar esse conhecimento. Ok? Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos e já aproveitando para desejar aí a todos um Feliz Natal, boas festas, uma ótima virada de ano e que 2023 esteja, né, muito bom também, né? A gente tem que agradecer também tudo que passou em 2022, né? Mas que 2023 seja, né, muito melhor. Tá joia? Um grande abraço e desejo a todos aí uma ótima. Tchau, tchau. Obrigado.